E aí, pessoal, chegamos para mais uma aula aqui do nosso curso de matemática. Olha só, na nossa aula de hoje vamos falar sobre potenciação. E para a gente começar, vamos entender o que é uma potência. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a definição de potenciação. Suponhamos que nós temos aqui um número A elevado a um expoente n, tá? Ah, professor, eu não entendi. Então, olha só. Antes da gente começar, você precisa saber o nome desses elementos, ó. Esse número pequeno que vai ficar em cima da letra A, ele é chamado de expoente, tá? Expoente. E ele é muito importante, porque ele vai mostrar pra gente quantas vezes a nossa base, que é o número que fica embaixo, ó, o número que fica embaixo aqui é a nossa base, quantas vezes a nossa base será multiplicada por ela mesma, tá bom? Então, olha só, como é que isso daí vai ficar, ó? Se eu tenho aqui um número A elevado a um expoente n, eu vou ter aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A, e assim, ó, vai multiplicando até o determinado número n, tá? Então, aqui a definição é essa. É A vezes A, é a base vezes a base, a quantidade de vezes que o nosso expoente ali vai estar mostrando pra gente, tá? Então, ó, eu coloquei dessa forma para vocês entenderem. Mas eu sei que pode acontecer, né, de você não entender. Então, escreve aí, n vezes, tá? N vezes é a quantidade que a nossa base vai ser multiplicada por ela mesma. Quer um exemplo com números? Então vem aqui comigo, ó, vou colocar bem aqui do lado aqui alguns exemplos numéricos para que você possa entender melhor. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Eu tenho ali, ó, a minha base sendo o número 2. Então, a minha base, ela vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Ó, o meu expoente, ele indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base. Então, o meu expoente é 3, eu multiplico a minha base, ó, por ela mesma 3 vezes 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é igual a 8, o que significa que 2 elevado ao cubo é igual a 8. O mesmo acontece aqui, ó, na letra B. Se eu tenho 3 elevado a 2 ou 3 ao quadrado, eu tenho aqui como resultado isso daqui, ó. A minha base vai ser multiplicada 2 vezes por ela mesma, tá? Então, eu tenho a minha base igual a 3, vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 vai ser igual a quanto? Ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 ao quadrado é 9, tá? Vocês não podem confundir isso aqui, ó. 3 elevado a 2 é igual a 3 vezes 2, tá? Que dá 6. Isso daqui, ó, está errado. Não faça isso. E é um erro muito comum, tá? É um erro muito comum entre os alunos, entre os estudantes, e você não pode cometer esse erro porque você está estudando para fazer um concurso público. Então não dá mole. Próximo exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, ó. 5 elevado à quarta potência. Você já entendeu, né? Você vai ter ali a sua base 5 sendo multiplicado por ele mesmo, né? O número 5 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E aí eu vou ter 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 vai dar 125. 125 vezes 5, 625. Beleza? E é dessa forma que a gente vai agir com todas potências, tá? Todas as potências que nós formos ver, nós iremos agir dessa forma. Mais um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Quando a minha base for a base 10. Quando a minha base for o 10 e o meu expoente, ele, por exemplo, for o número 4 também, vou botar o número 4. Ou melhor, vou botar aqui o número 6, um númerozinho maior, tá? Quando eu tenho a minha base 10, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o meu número 1, coloquei o número 1 ali, eu vou olhar para o meu expoente. O meu expoente ali, ó, é o número 6. Então, eu tenho que ter 6
números 0, tá bom? Eu tenho que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão. Então, é a mais fácil que existe. Quando a minha base for 10, eu olho para o meu expoente e coloco a quantidade de zeros do meu expoente do lado do número 1. Simples assim. Agora, nós temos aqui algumas consequências da definição de potenciação. Professor, quais seriam aí essas definições, né? Essas consequências? Consequências, pessoal, nesse caso aqui, é algo que sempre vai ocorrer, tá? Sempre vai acontecer quando tiver uma dessas consequências aqui, ó. Presta atenção. Eu acho que você entendeu. Se eu tenho a minha base igual a 1 elevado a um expoente n, seja lá qual for o número, tá? O meu expoente pode ser qualquer número, tá? Inclusive o número 0. Sempre que a minha base for 1, não interessa o meu expoente, o meu resultado será igual a 1, beleza? Será igual a 1. Essa é a minha primeira consequência da definição. A minha outra consequência é o seguinte: se eu tenho uma base n elevado a um expoente 1, o meu resultado, independente do que seja, tá? Sempre será o próprio número, tá? Porque, como eu falei ali em cima, o expoente indica a quantidade de vezes que o nosso número será multiplicado por ele mesmo. Quando o meu expoente é 1, eu tenho apenas o próprio número. Então, a minha resposta aqui, no caso, sempre vai ser o valor da minha base. E por último aqui, ó, quando eu tiver n, né, uma base elevado ao expoente 0, tá? Eu sempre terei o meu resultado igual a 1. N, um número elevado ao expoente 0, qualquer que seja, sempre será igual a 1. Com exceção, né? Se o N for diferente de 0, tá? Por quê, professor? Porque se fosse 0, eu teria 0 elevado a 0, e isso daqui, pessoal, é indeterminado, tá? Indeterminado. Tá? Então, a minha base sendo diferente de 0, qualquer outro número que seja elevado ao expoente 0 sempre vai ser igual a 1. Pronto, é isso que você precisa saber. Beleza, agora vem aquela parte que é muito interessante para você e vai facilitar muito a sua vida. Basta você prestar atenção aqui, ó, nas propriedades de potência. Propriedades de potenciação são aquelas regrinhas que vai te facilitar na hora de você resolver uma questão que envolve aí potenciação. Então vamos lá. Professor, qual é a nossa primeira propriedade? A primeira propriedade que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte, ó. Quando eu tiver um número A vezes um número B elevado a um expoente n, eu vou ter aqui o quê? A elevado a n vezes B elevado a n. Repare que A é diferente de B, né? São números diferentes. Eu fiz questão de colocar A e B aí para vocês verem que não é a mesma coisa. Professor, você pode me dar um exemplo sobre isso? Claro, vou colocar aqui, ó, exemplo numérico aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 5 vezes x elevado ao quadrado. O que diz ali a nossa propriedade de potência? Ó, repare que 5 e x são números diferentes, tá? Então, eu tenho ali 5 ao quadrado que multiplica x ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 o quê? Que multiplica x ao quadrado. O meu x ao quadrado continua porque eu não sei que número é o x. Beleza? Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui, 3 vezes 5, opa, nem 3 vezes 5, 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Vou colocar o quadrado de novo, tá? Seria igual ao quê, professor? Olha só, se eu tiver ali 3 vezes 4 elevado ao quadrado, eu tenho
3 ao quadrado que multiplica 4 ao quadrado, correto? Até aqui está corretíssimo. Quanto que é 3 ao quadrado, professor? 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Beleza. Beleza, professor. E 16 vezes 9? Ó, 16 vezes 9 vai ser igual a 144. Beleza? Ok, beleza. Professor, mas se eu fizesse ali 3 vezes 4, daria 12. 12 ao quadrado também daria 144. Show de bola, estaria certo também. Agora, próxima propriedade. Se eu tiver se eu tiver aqui A sobre B, o meu B é muito feio, pera aí. Se eu tiver A sobre B elevado a N, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, primeiro, o nosso B, ele tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero. Porque eu não posso ter o número zero no meu denominador. Isso não pode, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? A elevado a N sobre B elevado a N. Simples assim. Exemplo? Bora lá. Ó. Vou botar aqui de vermelho o exemplo, o segundo exemplo, tá? Se eu tiver aqui A sobre B elevado ao cubo, eu vou ter A ao cubo sobre B ao cubo. Repare, é só eu fazer dessa forma, tá? Está correto. Show? Ah, professor, me dá um exemplo numérico? Claro que eu vou te dar um exemplo numérico. Se eu tiver aqui 4 sobre 3 elevado ao quadrado, eu vou ter 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que vai dar 16 sobre 9. Acabou, é só isso. É só isso, professor? É só isso, não invente outra coisa, tá? Beleza, próxima propriedade de potência. Agora eu vou te dar aqui, ó, vou te mostrar uma propriedade de potenciação, onde eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Isso daqui é bem tranquilo, é bem fácil. Daqui para frente é tranquilo, ó. Propriedade de potência de mesma base, tá? Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, ó, repare que eu tenho A nos dois lados, tá? Eu tenho A, eu vou repetir o A, e o que eu vou fazer com os meus expoentes? Se eu estou multiplicando as minhas bases, eu vou somar os meus expoentes, ó, M mais N. Eu faço a soma ali dos meus expoentes. Vou dar um exemplo aqui. Por favor, professor, me dê um exemplo. Vou colocar de preto para não embolar aqui os exemplos. E aí, se eu tiver aqui, por exemplo, A elevado a 4, que multiplica A elevado a 7. Professor, como que vai ficar essa conta aí, professor? Eu vou repetir a minha base, pois é o que diz ali a minha propriedade de potência. Vou repetir a minha base e vou somar 4 mais 7. Então, eu vou ter como resultado A elevado a 11, beleza? A elevado a 11 será a minha resposta. Pode me dar um exemplo com número? Claro, tanto posso, né? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 8, não. Vamos lá. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, tá? Como a gente vai fazer? Simples. É fácil, gente. É muito fácil. Repete a base e soma os expoentes, tá? Eu vou ter como resposta 2 elevado a 8, tá? 2 elevado à oitava potência. 2 elevado a 8. Show! Agora, eu vou mostrar para vocês a divisão entre potências de mesma base. Se eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, repare que é a mesma base. Quando for a mesma base, repete a base e, ao contrário do que aconteceu ali em cima, nós iremos diminuir os nossos expoentes. E aí eu tenho aqui como exemplo, né, para vocês enxergarem e ver como é que vai ficar, isso aqui, ó. Se eu tiver A elevado a 17 sobre A elevado a 12, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou repetir a minha base e vou diminuir sempre o expoente que está no numerador primeiro, tá? Vou pegar o expoente do numerador
e vou diminuir pelo denominador, tá? Então eu vou lá, ó, 17 menos 12, eu vou ficar com A elevado a... desculpa, 17 menos 12 eu vou ficar com 5, e não, eu já estava botando aqui a resposta errada, tá? Então voltei ali como resposta final, A elevado a 5, a quinta potência, beleza? Me dá um exemplo numérico? Claro, olha só, se eu tiver 9 ao cubo sobre 9 elevado a menos 2, ó, coloquei um expoente negativo aqui de propósito, tá? Para vocês conseguirem entender aqui o seguinte, ó, eu repito a minha base e diminuo os meus expoentes. Presta atenção, eu tenho 3 menos, esse menos é o menos aqui, ó, da propriedade, tá? Menos quem? Menos o meu expoente lá de baixo. Quem é o expoente que está lá embaixo? O expoente é o menos 2, tá? Então não dá mole quando isso aqui acontecer. Eu vou ter agora o quê? 9 elevado a 3, menos vezes menos, regra de sinais na multiplicação e na divisão. Quando nós temos sinais iguais, quase que eu perdi minha voz. Quando nós temos sinais iguais na multiplicação e na divisão, se torna um sinal positivo. E aí tu coloca o número 2. Resposta final, 9 elevado a 5. 9 elevado à quinta potência. Ah, professor, se eu quisesse, tá? Deixa eu sair da frente de vocês aqui. Se eu quisesse resolver esse 9 elevado à quinta potência, eu poderia resolver, fazer 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9? Até poderia, mas você iria encontrar um número gigantesco. Então, não vale a pena você ficar fazendo aí, dando a resposta em número, a não ser que a questão tenha as alternativas com os números, que eu acredito que não vai ser assim, tá? Não vai ser assim, tá bom? Beleza? Vamos embora pro próximo? Ó, então eu vou dar mais 4 exemplos aqui de propriedades de potenciação para você ficar fera. Vamos lá, ó. Propriedade de potenciação, letra E. A que eu trago é o seguinte, potência de potência, tá? Como assim, professor? Se eu tenho A elevado a M elevado a N, eu tenho uma potência de potência. Isso daqui vai ficar como? Ó, vou repetir a minha base e ali, ó, eu tenho M e N, não tem? Então eu vou multiplicar os meus expoentes. Exatamente isso. A elevado a M elevado a N, lembrando, tem que ter um parêntese ali entre os expoentes. Se não tiver um parênteses, aí é uma outra história, tá bom? Então eu tenho aqui A elevado a M vezes N. Exemplo, tá? Porque a gente gosta de ver exemplos para a gente entender. Se eu tiver A elevado à quarta potência elevado à quinta, ou seja, uma potência de potência, eu vou repetir a base e vou multiplicar 4 vezes 5 e eu vou ter como resultado A elevado a 20. Simples assim, tá bom? Exemplo com número, professor, por favor. 2 elevado ao cubo elevado à quarta potência. Eu vou repetir a base e vou multiplicar 3 vezes 4. Eu vou ter como resposta final 2 elevado a 12. Simples assim e pronto. É isso aí, é bem fácil, é bem tranquilo. Próxima propriedade de potenciação, professor. Se eu tiver aqui A sobre B elevado a um expoente negativo, lembrando que o meu B, ele deve ser diferente de zero, eu vou ter aqui como resposta o que? Ah, é muito difícil. Apareceu um expoente negativo, acabou o meu mundo. É muito difícil. Calma que não é. Basta você, ó, inverter. Quem está embaixo na fração vai subir e quem está em cima na fração vai descer. Beleza? E o meu expoente, professor? O expoente vai ficar positivo, simples assim. Ah, me dá um exemplo aí, professor. Claro, eu vou te dar um exemplo. Olha só o exemplo aqui, ó. Se eu tiver... Vou dar um exemplo numérico logo, tá? Se eu tiver 2 sobre 3 elevado a menos 2, tá? Como é que isso vai ficar, professor? Olha o que eu falei.
inverte a fração. Quem está lá embaixo, sobe. Quem está lá em cima, desce. E o expoente, professor? O expoente fica positivo. Agora você resolve, né? Agora caiu aqui, lá na nossa primeira propriedade de potenciação que eu falei para vocês. É só pegar, ó, 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9 e 2 ao quadrado é igual a 4. Acabou. Simples assim. Não vai dificultar? Não dificulta o que é fácil. Faz tranquilo, tá? Qual é o próximo? A próxima propriedade de potenciação é quase que a mesma coisa, só que é assim, ó. Se eu tiver como é que se diz? Se eu tiver uma base elevado a um expoente negativo, ó, uma base pura, não tem fração ali, professor, é só o número. O que que vai acontecer? Simples assim. Eu vou colocar o número 1 lá em cima e o número da minha base, no caso aqui é o A, lá embaixo com o meu expoente positivo. Oh, professor, mas aí fica difícil isso daí, eu vou me embolar. Calma, olha aqui o exemplo numérico que você vai ver que não é difícil. Se eu tenho aqui, por exemplo, vou botar eu estou colocando números pequenos aqui, porque é justamente para vocês entenderem, tá? Se eu tenho aqui 4, base 4 elevado ao expoente negativo 2, o que eu vou fazer? Repare, todo número inteiro, ele é racional, tá? Pensa comigo, 4 não é a mesma coisa que 4 sobre 1, ou seja, 4 dividido por 1 é 4, certo? Certo. Então, é daí que sai o número 1, que sobe, que aparece ali em cima, tá? E embaixo vai ficar o quê? Vai ficar 4 elevado ao expoente que está ali negativo, só que agora ele vai ficar positivo. Então, eu vou ter 1 sobre 16, ok? Show! Simples, fácil. Grava isso aqui, estuda, anota no papel, escreve com as suas palavras, mas isso daqui não é difícil. Basta você, ó, estudar e gravar. Propriedades de potenciação sempre caem em concursos públicos, tá bom? Outra situação aqui, é essa daqui, ó. A última que eu vou trazer. Quando eu tiver uma base com um expoente fracionado, tá? Uma fração no expoente. Como que isso daí vai ficar, professor? Acabou o meu mundo. Não acabou. Olha aqui, ó. Professor, você estava me zoando. Não, não acabou não. É sério. Tu vai botar aqui uma raiz, vai pegar a sua base, vai colocar ali dentro e o expoente, né? O número que está em cima da fração, ele vai vir para dentro da raiz, ó. Ele vai vir aqui para dentro, ó. O m está ali em cima, ele vem aqui para dentro. E o n está lá embaixo, né? Ele vai ficar aqui, ó, do lado de fora, tá? Então é isso aqui, tá? Me dá um exemplo aí. Claro que eu vou te dar um exemplo. Vou colocar aqui, ó, de preto aqui para vocês entenderem que é o H, é o exemplo H. Se eu tenho A elevado a 3 sobre 2, olha só, perdão, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um expoente fracionado, né? Um expoente em forma de fração. Eu vou fazer a minha raiz, vou colocar a minha base lá dentro da raiz. O meu expoente que está em cima, na parte da fração, a parte de cima, o numerador, ele vai vir aqui para dentro, e o meu expoente que está na parte de baixo da fração vai vir aqui para fora. É isso aí e acabou. Beleza. Um exemplo numérico, professor. Se eu tenho 27 elevado a 1 sobre 3, eu tenho aqui, ó, como resposta, uma raiz. Aí eu coloco lá o 27, o meu expoente 1 e coloco o 3 ali do lado de fora. Simples assim. Só que, nesse caso, eu tenho ali uma raiz cúbica de 27. Todo mundo sabe quanto que é a raiz cúbica de 27, né? Se você não sabe, você tem que estudar, tá? Então, ó, raiz cúbica de 27 é igual a 3, tá? Professor, por que que é 3? Porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, tá bom? Agora, voltando aqui nessa regrinha aqui,
Essa regrinha aqui, pessoal, é como se fosse o sol, tá? Olha, o sol. Opa, deixa eu fazer um sol bonitinho aqui, só para ficar um desenho legal, para vocês entenderem. Vamos supor que aqui é o sol. Olha o sol aqui. O sol, ele tá aqui, ó, do lado de cá, batendo aonde? No número 1. Ou seja, o número 1 está no sol. O número 3 não está pegando sol. Então, quando ele passar para o outro lado do sinal, de igual, o número 1 vai lá para baixo e não vai pegar sol. E o número 3 agora vai começar a pegar sol. Ou seja, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Simples, beleza? E aí, para a gente finalizar aqui a nossa aula, tá? Eu trouxe aqui um exercício de certo ou errado, tá? Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Aqui ele diz o seguinte, ó. O valor de 1024 elevado a meio é igual a 32. Será que isso aqui é verdade? Vamos lá. Agora eu sei que é só fazer isso, colocar minha base, 1024, e aqui vai ficar ao quadrado e lá vai ficar elevado a 1. Ou seja, eu quero saber a raiz quadrada de 1024. Como é que eu vou fazer para resolver isso, professor? Simples! Eu não sei de cabeça. E olha que essa daqui é bem fácil. Ah, mas eu não sei de cabeça, professor. Vai com calma. Eu vou fatorar, eu vou decompor em fatores primos. Por 2 aqui, 512. Por 2, 256. Por 2, professor. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, eu sei que eu tenho aqui o 1024 fatorado. Então, eu vou fazer aqui a minha raiz e vou colocar, ó, a raiz quadrada, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, de 2 em 2, eu vou colocar 2 ao quadrado. De 2 em 2, eu vou colocar, ó, multiplicando 2 ao quadrado. De 2 em 2, ó, vira um 2 ao quadrado. 2 e 2, 2 ao quadrado. Por que tu tá circulando de 2 em 2, professor? Porque o meu expoente é 2, então eu vou fazer isso. Ó, 2 em 2 é 2 ao quadrado. Beleza, professor? Aí lá na aula de radiciação, né, quando você estudava, né, você aprendeu o quê? Você aprendeu que quando o meu expoente for igual ao índice da minha raiz, eu vou eliminar, ó, elimina todo mundo aqui, ó, que está com o mesmo expoente. E esses números aqui que sobraram vai vir para fora da raiz. E aí eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então eu tenho aqui, ó, 2 à quinta. E 2 à quinta, professor? 2 à quinta, gente, é igual a 32. Então, a minha resposta aqui está correta. Raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Resposta correta. Pessoal, na próxima aula, deixa eu ficar grandão aqui para vocês. Na nossa próxima aula será uma aula só de exercícios de potenciação. Então, essa aula aqui foi para vocês entenderem, pegar aqui a matéria, pegar as propriedades, anotar no caderno e na nossa próxima aula a gente vai resolver exercícios. Vai ser uma aula só de exercícios, beleza? Te espero na próxima aula e até lá eu fui!